Pode compartilhar a tela. Aí, ó, Aí, foi. aí beleza. Então, começando aqui, ó, o meu grupo pegou o algoritmo de Kruskal para fazer o trabalho aí. Algumas informações básicas dele. Foi desenvolvido por esse tiozinho aqui, Joseph Bernard Kruskal. E a função desse algoritmo é encontrar a árvore geradora mínima de um grafo ponderado. Eu acho que a gente não chegou a ver nas aulas o que era árvore geradora mínima, só árvore geradora. Então tem uma explicaçãozinha bem rapidinha aqui do que é a árvore geradora mínima, AGM. Ela tem todas as propriedades de uma árvore geradora normal que a gente viu nas aulas, que é um subgrafo do grafo, que não tenha ciclos e tenha só um caminho de um vértice até outro. Só que o que define uma árvore geradora mínima nisso é essa última aqui que está uma cor diferente, ó. É qualquer árvore geradora, então é qualquer subgrafo do grafo, em que a soma do peso das arestas seja o menor possível. E esses aqui são requisitos para conseguir utilizar esse algoritmo. O grafo tem que ser ponderado, porque não tem como você descobrir o menor peso se o grafo não tiver peso, né? O grafo original ser conexo, isso aqui serve para qualquer árvore geradora, na verdade, né? Tem que ser de um grafo conexo. E o grafo original não ser dirigido, não tem que ter direção às arestas. Metodologia. O funcionamento básico do algoritmo é esse aqui. Ele vai criar, antes de descobrir a árvore geradora mínima, ele vai criar uma floresta, onde cada árvore dessa floresta é um vértice do grafo. Então cada vértice vai acabar virando uma árvore. Organiza as arestas do grafo. Isso. Vai pegar todas as arestas do grafo e organizar numa lista de forma crescente, da aresta menos pesada para mais pesada. E para cada aresta, verifica se o vértice origem da aresta e o vértice destino pertence à mesma árvore, porque inicialmente foi gerada uma árvore com cada vértice. Se não fizerem parte da mesma árvore, liga com a aresta. Vai ter um exemplinho aqui para entender melhor isso. Essas aqui são as classes que a gente usou, a gente fez em Java, uma classe para representar a aresta, outra para o grafo. Essas duas são tranquilas, nem precisa explicar direito. Agora uma classe conjunto. Essa conjunto basicamente é a árvore, que eu vou armazenar aí todos os vértices que fazem parte da árvore. Ou melhor, os nós, né? Porque é árvore. E a classe Kruskal, essa classe aqui, ela vai ter o método lá que vai gerar a árvore geradora mínima. Aqui tem uma definiçãozinha das classes em Java, só que eu acho que não convém mostrar código aqui, né? Porque é mais para explicar como que o algoritmo funciona. Então, se alguém quiser, depois eu mando esse código aqui, só que eu vou explicar de jeito melhor. Aqui tem uma simulaçãozinha de como funciona esse algoritmo. Então, esse problema aqui, ó, tem esse grafo aqui. Agora vamos simular passo a passo do algoritmo para gerar a árvore geradora mínima nesse grafo aqui. São esses três passos principais que o algoritmo serve. Ó. Criar uma floresta onde cada vértice é uma árvore, ordenar as arestas pelo peso, e para cada aresta ordenada, se o vértice emergente ou incidente não pertencer à mesma árvore, una as árvores. Então, o primeiro passo, criar uma floresta onde cada vértice é uma árvore independente. Isso aqui é tranquilo, vai pegar os vértices, cada vértice passa a ser uma árvore. Então é basicamente o grafo, só que sem nenhuma aresta. Ficou aqui, beleza. Próximo passo, ordenar as arestas de forma crescente pelo peso. Aqui eu fiz uma tabelinha aqui que representa a origem, destino e o peso, ou seja, da aresta 0 para 1 com peso 1, 2 para o 4 com peso 1, 3 para o 4 com peso 1 e assim por diante. Agora esse loop aqui. Para cada aresta ordenada, se vértice emergente e incidente não pertencerem à mesma árvore, una-os. Ou seja, essa primeira aresta aqui, da 0. Aqui eu tenho vértice 0, aqui eu tenho vértice 1. Eles não pertencem à mesma árvore, então eu vou unir. Aí, unir com a aresta aqui com peso 1. Dessa forma, a gente sempre vai pegando a aresta de menor peso possível para unir. Próxima aresta, 2 e 4 com peso 1. O 2 e o 4 também não fazem parte da mesma árvore, então uniu aqui. Próximo, 3 e 4 com peso 1. 3 e 4 também não pertencem à mesma árvore, uniu. Próxima aresta, 0 e 2. 0 e 2 também não estão ligados, só que esse é com peso 2 agora. Ligou. A partir daqui a gente já tem a árvore, né? Só que o algoritmo continuaria. Do 1 para o 3 com peso 2. Do 1 eu já tenho um caminho para o 3. Se eu ligar aqui, vai formar um ciclo. Então, ó, do 1 para o 0, para o 2, para o 4, para o 3. Então, não une, porque já tá. Do 2 para o 3, já tem o caminho do 2 para o 3 também aqui, ó. Então, não une. Do 0 para o 3, também já tem caminho, então não une. Ou seja, após todo o procedimento, essa árvore geradora aqui foi gerada.
E conclusão. Realmente o funcionamento do algoritmo é isso. Agora, nossas maiores dificuldades foi desenvolver isso aqui em C, porque em C, para tudo você precisa fazer, né? Lista, estrutura, você tem que fazer tudo. Em Java você pode usar várias classes feitas, foi bem mais fácil para representar a floresta, porque é bem difícil, é difícil fazer árvore, então fazer floresta então cheia de árvore lá. E realizar a união das árvores conforme a necessidade. Então foi bem treta também. Eu consegui fazer isso depois que eu fiz aquela classe conjunto, porque eu só representava todos os nós dentro de uma lista. Aprendizado. Grafos valorados, a gente nunca tinha mexido com isso, eu só mexia com os que a gente fazia na aula lá sem peso. Árvores geradoras, isso a gente viu bem por cima lá, né? Então deu para aprender bastante coisa. AGM, árvore geradora mínima, isso a gente nem sabia o que era. E é isso aí. Fechou, professor? Parabéns. Conteúdo bem tranquilo aí. Deu para entender muito bem a sua apresentação. Realmente, vocês desenvolveram aí e sim, aquelas considerações finais ali que você fez, realmente vocês viram que assim, vocês não tinham visto nenhum grafo de caminho com pesos, tá? Eu não passei realmente para vocês com pesos, mas vocês viram que depois que vocês aprenderam a fazer lá a maioria dos grafos, tá? Ficou mais simples de vocês entenderem como que funciona esse negócio com peso, tá? Enfim, vocês viram que na verdade assim, o exemplo que você trouxe ali, ele é bem simples e bem didático de se trabalhar. Uma coisa que talvez, não sei se você chegou a notar isso, mas você só gera, porque você está procurando ali pelos pesos mínimos, né? A árvore geradora mínima. Então você ordena pelos pesos e pega lá as arestas que têm o menor peso possível. Esse é o algoritmo que faz lá, correto? Isso aqui. Exatamente, ele ordena por peso. Aquele negócio lá das florestas, eu não sei se vocês chegaram a ver isso ou não, mas já dando uma explicação aí pro restante da turma, tá? O negócio das florestas, ele funciona da seguinte forma, não sei se viu que o Davi aí, ele apresentou falando que tem que gerar lá as florestas. Por exemplo, gerar árvore já era difícil, e aí gerar as florestas é um pouco mais complicado aí de fazer todas as florestas. Na verdade, quando ele coloca de gerar as florestas, esse caso das florestas só vai acontecer em grafos que são grandes, tá? No caso aí do grafo, do exemplo dele, que tem ali 5 vértices, e com pesos ali bem distintos, tá? Fica bem simples, na verdade, de gerar essa árvore. Então, vocês viram que no exemplo dele só gera uma árvore e acabou, é isso mesmo, tá? Para esse grafo, sim. Para demais grafos, por exemplo, que são mais complexos, com mais quantidades de vértices, vai ter a questão de ter que gerar, por exemplo, a floresta. E o que seria a floresta? Por exemplo, posso ter nesse caso de alguns grafos, árvores geradoras mínimas iguais. Por exemplo, com os mesmos pesos, com os mesmos valores. Tá? Então é por isso que ele considera lá florestas. Tá? O que seria florestas? Eu pego e gero florestas de árvores geradoras mínimas. Tá? Então seria mais ou menos assim. Nesse caso desse grafo aí que está na apresentação, vocês veem que o caminho ali do 3 até o 1, ele consome ali, ó, ele consome 5 elementos. Ok? Então do 3 até o 1 ele consome 5 elementos ali. Então nesse caso, veja que ele partiu ali da origem, tá? Do 0 ali até o do 0 para o 1, do 0 para o 2, do 0 para o 3 e assim por diante, tá? Veja que nesse caso ele está gerando ali as árvores geradoras mínimas. Pode ser que em algum momento esse grafo ele seja, dependendo de onde ele sair da origem, ele possa ser de uma maneira diferenciada, tá? Então pode ser que ele gere uma outra árvore que seja diferente. Por que eu estou falando isso para vocês? Só para vocês entenderem, tá? Ele serve para gerar, tá, uma árvore de elementos mínimos. Em grafos assim, sobre caminhos e tudo mais, pode ser que em algum momento eu só precise, por exemplo, não ultrapassar todos os vértices, tá? Por exemplo, quero sair do 3 até 1 e não preciso ultrapassar, por exemplo, 4, 2, 0, tá? Quero ir direto do 3 até 1. Então, nesse caso, tem alguns outros algoritmos, tá? Que eles vão trabalhar com uma metodologia um pouco diferente. Para o Kruskal, tá?
ele faz somente a árvore geradora mínima. Então, esse negócio de floresta aí, ele serve para você comparar as florestas geradoras mínimas. Pode ser que em algum grafo tenha mais de uma. Por isso que ele chama de floresta. Tá? Então, só Beleza. deixando aí claro aí para vocês que pode ser que eu tenha mais de uma árvore geradora mínima em um grafo. Tá? Então, não fiquem pensando que só é uma árvore geradora mínima. Tá? E aí, o Kruskal ele defende que é uma floresta. Daí. Essas árvores geradoras mínimas elas podem se tornar uma floresta. Então, eu não sei dizer quantas árvores geradoras mínimas possuem em apenas um grafo. Aqui não Nesse dá pra fazer assim, Samuel. A aresta tá aqui do outro lado em vez de estar aqui, ó. sim, poderia. Era outra árvore. Poderia sim. E aí seria um segundo aí, grafo com geradora mínima. Isso. Tá? Então é isso que ele defende, na verdade. Depende aí do algoritmo. Então, na verdade, o que o Kruskal ele faz, tá? De maneira geral aí, o algoritmo em si, na sua completude, tá? Não estou falando que o Davi aí apresentou não está completo. Essa é a ideia. Tá? O que o Davi passou é justamente essa ideia do Kruskal. A única diferença é que o algoritmo total elaborado, ele teria que comparar todas as florestas, todas as árvores possíveis. Teria que comparar a floresta como um todo. Tá? Então, a floresta como um todo, aí sim, nesse caso, o algoritmo ficaria aí bem mais pesado para trabalhar. Tá? Então, não é, na verdade, para esse seminário, não é esse o nosso objetivo. Comparar todas as árvores, comparar todas as florestas. Tá? Na verdade, aí, a ideia é vocês entenderem como que funciona aí o algoritmo. E de maneira geral é bem simples. Não sei se vocês notaram. Ele trabalha com os pesos das arestas. Ele não está interessado em quem são os vértices ou coisa do gênero, é só com os pesos. Uhum. Acho que seria isso, pessoal. Desculpe aí, então, um pouco, Davi. É que, na verdade, esse aí é um conhecimento que talvez possa vir a cair, por exemplo, em prova de ENAD ou então, sei lá, em algum concurso público que vocês estejam fazendo, tá? Então pode ser que um grafo aí não tenha somente uma árvore geradora. Beleza. Pessoal, vou abrir para as perguntas aí. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tem? No questions? Ninguém se manifestou. Então, ok. Parabéns, viu, Davi? Valeu. Era isso aí, né?